A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e hoje eu quero guiar você por esse novo estudo, a parábola do semeador. Essa parábola é linda, ela fala muito sobre o reino de Deus e ela vai apontar para um contexto profético. Fica com a gente que eu tenho uma revelação linda para você. Eu vou mostrar para você 4.000 anos de história, mas só no final, tá bom? Tem uma revelação linda, fantástica, eu tenho certeza que vai adicionar. Eu sei que você já conhece essa parábola, fica com a gente, ela tem alguns acréscimos, mas o final dela é lindo, ela tem um contexto profético lindo, apontando para toda a história do homem sobre a face da terra, e eu tenho certeza que ela vai abençoar a sua vida. Nós estamos montando uma série com as parábolas de Cristo, para abençoar a sua vida, como aquela série do tabernáculo que nós fizemos, e os testemunhos foram lindos. Eu tenho certeza que essa série de parábolas vai abençoar a sua vida. Se você está por aqui, é novo aqui no canal, se inscreve aqui abaixo, me abençoa também, ativa o sininho para receber as notificações e aqui na descrição desse vídeo você vai poder clicar, pegar o seu e-book, que esse projeto gráfico tá lindo demais, tá bom? Bora lá? Bora lá pro estudo? Vamos lá, vamos começar esse estudo aqui, ele tá bonito demais, a parábola do semeador. Eu tenho certeza que essa série vai abençoar a sua vida. Então nós vamos conhecer hoje o contexto profético. Fica comigo até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Você já conhece as sementes, você já conhece a terra. Eu vou falar aqui desse contexto imediato lá, de que Jesus estava dizendo para os seus discípulos, mas também vou trazer ele para o contexto profético lindo. E você vai conhecer 4.000 anos de história através dessa parábola. Fica comigo até o final, a revelaçãozinha tá no final que eu quero passar para você. Então vamos ler lá, ó, Marcos do 4, 3 a 9, ó. Eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu na beira do caminho, e vieram as aves e comeram, você já conhece, tá? Outra caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol queimou, e por não ter raiz, secou-se. Né? A outra parte caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. E a outra, enfim, caiu em boa terra, que vingou e cresceu, e produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E olha que Jesus disse, quem tem ouvidos, ouça. Então aqui nós já conhecemos essa parábola, sabemos, você já viu muitas pregações dessa parábola, tá? Você sabe que aquela semente que caiu na beira do caminho, as aves comeram, no solo rochoso e pedregoso, onde tinha pouca terra, logo brotou e saindo o sol, ou seja, vieram as adversidades, aquilo secou, entre os espinhos se sufocou, até então que a semente encontrou boa terra. O que eu quero passar para vocês é o seguinte, que as parábolas de Cristo têm um significado, e nós precisamos entender esse significado aqui, porque o Senhor estava dizendo para os seus apóstolos assim, olha, vocês precisam entender os significados das parábolas, porque quando Jesus terminou de contar toda aquela série de parábolas, e aí se afastando da multidão, os discípulos falaram assim, Jesus, explica pra gente lá sobre a parábola da semeadura, que a gente não entendeu. O rapaz que saiu no campo a semear, e Jesus falou para eles assim, olha, vocês não entendem sobre isso, sobre o que eu estou falando, vocês não entendem essa pequena parábola, então assim, vocês não vão entender as demais parábolas. Jesus começa divertindo eles, né? Porque assim, tudo que Jesus fazia apontava para o reino. Eu estou dizendo aqui, olha, Jesus dizendo, abram os olhos a respeito do reino de Deus, tudo que eu faço é sobre o reino, tudo que eu faço é pelo reino, é para o reino. Jesus não tinha outro objetivo a não ser falar do reino, por isso a repreensão aos seus discípulos. Jesus está dizendo para eles assim, cara, se liga, eu estou falando sempre do reino, será que vocês não entendem? A explicação de Jesus é o seguinte, ele diz que o semeador é Deus, né? As sementes que foram jogadas sobre a terra é a palavra do reino, né? E que a terra são os corações. No outro ponto, tudo que se levanta contra as palavras do reino são as dificuldades e as tribulações dessa vida, né? E Satanás, que seria o inimigo opositor. Aqui eu quero dizer o seguinte para você, que a palavra Satanás significa o opositor. Então nem sempre quer dizer que Satanás que tá se referindo ao diabo, ao Lúcifer, tá? Até porque Satanás não é um nome próprio, nós colocamos geralmente com letras maiúsculas, atribuímos Satanás nome próprio, mas você pode ver que Satanás significa opositor. Por exemplo, quando Jesus fala assim, olha, o que o povo diz, estou dando um exemplo, tá? Olha, o que o povo diz quem eu sou, uns diz que você é profeta, outros diz que você é Elias, aí Jesus fala para Pedro assim, e o que você diz que eu sou, Pedro? O que Pedro diz para ele assim? Tu és o Cristo, filho de Deus. Aí Jesus falou assim, olha, não foi carne ou sangue, mas foi o Espírito que revelou isso para você. Aí 5 minutinhos depois Jesus fala que vai ser entregue para ser morto pelos pecados de todo mundo. Aí Pedro diz assim para ele assim, de forma alguma, Senhor, o Senhor não vai para lá, o Senhor não vai ser... Aí Jesus diz o seguinte, para trás de mim, Satanás, olha. Se o Espírito Santo de Deus acabou de revelar para Pedro que Jesus era o Filho de Deus,
por que Jesus de novo chama Pedro de Satanás? Então não é um nome próprio. Satanás não tinha incorporado a vida de Pedro ali. Aliás, Satanás entrou somente na vida de Judas, nós podemos ler isso lá. Então Jesus está dizendo para ele assim, para trás de mim, opositor, porque a mim convém que sejam feitas essas coisas. Então Jesus estava dizendo assim, não se oponha. Então eu quero dizer uma coisa para você, Satanás é tudo aquilo que se opõe ao reino de Deus, tá bom? Esses dias eu estava indo pegar um café expresso lá na máquina lá embaixo, aí a Vivi, a nossa empregada, ela estava na frente, ela não deixava eu passar, e eu falei para mim, para trás de mim, Satanás, você fica se opondo ao meu café e tal. Ela, eu não sou Satanás. Aí eu fui explicar o significado da palavra Satanás para ela. Então, nem sempre Satanás significa nome próprio, nosso acusador, nosso inimigo. Apesar que tudo aquilo que se levanta contra o evangelho, contra Cristo, é um anticristo, ok? É um opositor a Cristo, um opositor à obra de Deus, tá bom? Então vamos ficar ligeiro com essa palavra aí. Para os nossos dias, ó, a primeira semente que cai à beira do caminho, enquanto o semeador está semeando e as aves comem, essas são as pessoas que ouvem a primeira semente que o semeador está jogando, tá bom? Ela cai à beira do caminho, vem as aves e ó, come. Então o que ele está dizendo aqui, ó, essas pessoas elas ouvem sobre Jesus, mas quando saem do ambiente da palavra, tipo um amigo de bar ou uma mensagem de WhatsApp, a sua vida de entretenimento rouba e arrebata do coração deles. As aves de rapina comem a palavra semeada. Então eu estou dizendo, nós vivemos num mundo de muito entretenimento. Maior gozo sobre a face da terra está sobre esse homem, essa última geração. Você liga a televisão, você tem Netflix, você tem Amazon Prime, você tem agora Disney Plus, você tem o YouTube, você tem uma série de coisas. Então tudo pode roubar a palavra de Deus do seu coração. Então nós acreditamos que as aves que vêm e roubam a mensagem é porque você saiu da tua igreja, por exemplo, ouviu essa ministração e aquela palavra está queimando no seu coração, mas qualquer outra coisa que surge na sua vida acaba te tirando a atenção, o foco. Nós precisamos manter foco na palavra de Deus. Ó, o segundo coração é o solo rochoso. São nos tempos de Jesus os que ouviam falar do Messias aqui em cima. Ó. Que eles queriam ser batizados, sentiam-se convencidos pelo evangelho, mas Jesus diz que eles são de pouca duração, pois não possuíam raízes. Quando a semente cresce e toca na rocha, logo ela murcha e morre. E hoje a palavra de Jesus nos traz a mesma empolgação e euforia. Reconhecemos que ele é o Messias, mas vendo que isso requer abandonar tudo, renunciar tudo, e atente para isso, o evangelho é de graça, mas ele nos custa tudo, ok? Então vamos lá, precisamos amar a Deus mais que tudo, mais que pai, mais que mãe, mais que os bens materiais. Jesus disse, toma a sua cruz e me siga, abandone os seus maus caminhos. O Senhor mostra que precisamos morrer para os nossos desejos e ressuscitarmos para Ele, e somente Ele deve ser o centro das nossas vidas. Renuncie a sua vida por amor a mim. Não foram poucos lá na Palestina que disseram, tá, e aqui eu quero fazer uma pontuação para você. O evangelho de Cristo, todo mundo fala que é o evangelho da graça, mas eu quero dizer uma coisa para você, que o evangelho de graça, ele custa para você, e ele custa exatamente tudo que você é e tudo que você tem, porque é renúncia. Jesus diz assim, toma a sua cruz e me segue. Isso quer dizer o quê, irmãos? Então a gente ouve muito sobre o evangelho da graça, mas não entende que a graça, ela nos custa e ela tem um alto preço. Um alto preço foi pago por isso. Você deve ter ouvido assim, a graça não foi de graça. Não, não foi de graça. Jesus renunciou tudo e ele se doou. Deus deu o melhor que tinha para que hoje nós pudéssemos dar o melhor que nós temos. E o que é o melhor que nós temos? A nossa própria vida. Então ela exige renúncia, ela exige exatamente isso, abandonar a prática dos nossos maus caminhos, nos convertermos a Cristo, morrermos para nós mesmos. O que é morrer? Eu não tenho mais vida, eu não tenho mais sentimentos, eu sinto aquilo que Deus quer que eu sinta, eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. Isso exige renúncia. Então eu estou dizendo aqui, ó, e não foram poucos lá na Palestina, onde Jesus estava, que disseram assim, assim também não, né? Se isso é seguir Jesus, então não queremos. E ainda hoje nós fazemos o mesmo. O evangelho de Cristo, ele requer renúncia. E guarde isso, irmãos. A graça é um dom imerecido, mas ela nos custa tudo. Ou seja, a graça é de graça, mas nos custa tudo. Consegue entender esse paradoxo aí? Tem um paradoxo aí, né? As pessoas falam assim, eu não estou na época da lei, eu não preciso seguir mais a lei, eu não sou escravo da lei. Não, você era escravo do pecado. Entendeu? A graça veio para te libertar do jugo da lei. Então, assim, a lei não tem peso sobre você quando você está dentro da graça de Cristo. Mas estar dentro significa renunciar, morrer. Lembra que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos, importa que o homem morra. E ele falou, eu não posso voltar novamente para o ventre da minha mãe e nascer de novo. Jesus está falando do novo nascimento. Ele falou, não, você já é um rabi, você já conhece as escrituras. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, olha, você precisa nascer de novo.
Entendeu? Você precisa passar a olhar para o próximo, você precisa renunciar tudo aquilo que você é. E tanto que Nicodemos aceita a palavra do Senhor e Jesus fala assim, ó, hoje entrou salvação na tua casa, ok? Então vamos deixar bem claro isso, que a graça ela vai muito além da lei. A graça ela nos exige muito mais do que a lei exigia. Se você pecava antigamente, você ia lá, levava um cordeiro, matava o cordeiro, oferecia em sacrifício. Hoje você sacrifica a sua própria vida. Paulo fala que nós somos templos vivos e nós devemos oferecer um louvor agradável ao Senhor, ok? Então vamos lá. E a semente que cai entre os espinhos, a terceira semente, ó, são os que ouvem a palavra e junto deles cresce como a erva os espinhos e abrolhos, e ao passar do tempo as preocupações do mundo, os deleites da vida, concorrem com o coração e aos poucos tomam lugar do reino de Deus. Então as ambições da vida e os desejos pelas coisas do mundo arrebatam do coração do homem a atenção do reino. Muitas preocupações até são lícitas, porém tiram a semente do reino que sufocam entre os espinhos. São preocupações sobre casamento, salários, garantir o futuro, e tudo isso, apesar de ser lícito, sufocam a principal, que é a busca pelo reino de Deus. Esse coração deixa de dar frutos então. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente ouve a palavra de Deus e deixa as coisas da vida sufocarem as preocupações da vida, né? Eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso ser empresário, eu preciso fazer minhas coisas. E é difícil, irmãos, eu confesso para você que é difícil. Eu poderia dizer para você assim que eu tô me sentindo hoje, tá? Um peixe fora d'água na sociedade que eu vivo. Ontem mesmo eu praticamente surtei, né? Cheguei à noite, conversei com a minha esposa e a gente ficou horas conversando ali, bastante tempo conversando, né? E eu falei para ela, eu tô mal, eu tô sentindo angustiado por uma série de coisas, porque quanto mais fundo você vai na palavra, mais você vê que as pessoas estão distantes de Deus. E aí você vai num aniversário, você vai num outro evento, e você vê que as pessoas não querem saber de Deus, as pessoas não querem saber de falar sobre Deus. Você vai na casa de crentes, irmãos, e estão totalmente pervertidos, a cabeça deles estão pervertidas. Só que assim você precisa socializar, você precisa estar lá. Aliás, o candeeiro é feito exatamente para isso, para ser colocado em cima da mesa e não escondido. Então assim, às vezes meu coração enche de angústia, sabe? E a gente entra em oração por conta disso, pedindo para Deus nos ajudar a continuar essa caminhada, não deixar as coisas da vida, salários, dinheiro, problemas financeiros, bastante problemas nesse começo de ano de 2021, bastante problemas financeiros, e a gente senta e o coração começa a minar, e aí quando você percebe, olha, eu tô aqui, talvez você não tenha percebido, mas o início desse estudo para mim tá bem difícil de fazer. Por quê? Porque minha cabeça tá pensando em várias outras coisas da empresa, foi uma semana bem difícil. Então a gente precisa saber que a gente precisa ter foco no reino. Eu preciso comer, eu preciso beber, mas o reino de Deus não é comida, não é bebida, é espiritual. Então a gente precisa saber ponderar tudo. E às vezes, eu tenho 43 anos, às vezes eu não tenho a maturidade suficiente, eu não sei, mas Deus tem me dado graça, e é isso que eu quero passar para você, dizer assim, que nós precisamos ser perseverantes, nós precisamos manter o foco, e é esse o tema dessa quarta semente. Vamos lá! A semente que cai em boa terra é o coração reto e focado na palavra de Deus, que compreende e persevera. Finalmente, a semente encontra uma boa terra e tem possibilidade de crescer, e mesmo assim, uns crescem a 30, outros 60 e a 100 por um, porque nem todos dão frutos por conta das suas limitações humanas, ok? Então, quando a semente encontra uma boa terra, sabe? Um coração reto e focado na palavra de Deus, que compreende a palavra e persevera, então, finalmente, a semente pode crescer e encontrar prosperidade, aí ela vai prosperando. Claro, algumas pessoas têm limitações, outras prosperam mais, e assim sucessivamente, né? Esse é o reino de Deus, nós temos que dar valor aos dons que Deus tem nos entregue. Então, até aqui eu tenho certeza que você conhecia essa palavra, eu sei que ela vai te abençoar, e se o estudo terminasse aqui, com certeza você já estaria abençoado, mas agora eu quero mostrar o slide 2 aqui, e eu sei que agora eu posso abençoar mais ainda você, tá bom? Aqui, irmãos, eu quero dizer o seguinte, são 4 terras, né? O semeador sai a semear e são 4 terras que são simbolizadas com o coração do homem. E aqui eu quero colocar para vocês as 4 terras com os 4.000 anos sobre a face da terra. Nós vamos fazer esse estudo aqui que você está vendo, ó, sobre o primeiro dia da criação, o segundo dia da criação, o terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo. Eu já tenho esse e-book pronto, né? Tá lá no Papo com Deus, se você quiser baixar, papocomdeus.com.br/ebooks ou /estudos. Você pode baixar isso à vontade. Mas eu quero falar aqui sobre o primeiro dia da criação, como se fosse os primeiros 1000 anos sobre a terra, o primeiro coração que o semeador saiu a semear. Então vamos lá, na revelação profética dessa palavra para você. Sabemos que Deus não faz nada por acaso, e nessa parábola existem 4 terrenos, e eu quero mostrar para você essas revelações. A primeira semente
que cai sobre o caminho, podemos ver que aponta para o início da criação do homem andando com Deus. A semente cai no caminho e as aves comeram, mostrando que o diabo arrancou do coração do homem através do pecado. Então a sua geração teve a semente arrebatada. Podemos ver isso na descendência de Caim. E você lembra que o primeiro milênio aqui, ó, tá aqui, ó. O primeiro milênio é o milênio de Adão. E nós vemos ali os homens começando a andar com o Senhor. Então a palavra do Senhor, andar com o Senhor, tá? É o fato dessa terra. E o que acontece? Tá vendo aqui, ó? Dissipou-se entre separação entre luz e trevas. Então foi quando o pecado entra na vida do homem. E a descendência do homem, então, quando aquela semente ela germina, ela dá sementes para filhos da luz e filhos das trevas. Então ali a gente percebe que a semente de Caim veio Nimrod, que erigiu Babel, Babilônia, Nínive, da onde sai o anticristo. Então ali a primeira semente que foi lançada na terra, Deus trouxe, porém o homem não se atentou e as aves de rapina comeram. Lembra que está lá na parábola do semeador? Está dizendo ali o contexto imediato, estou trazendo para você o contexto profético, tá bom? Apontando para o primeiro milênio do homem andando com Deus. Ó. A segunda semente cai entre pedras, e aqui nós podemos apontar para o coração do homem que era duro, quando Deus precisou escrever as suas leis em pedras, mostrando que o coração do homem era como uma pedra. Havendo poucas terras, saiu e logo secou-se. Ezequiel 36, 26, tá aqui os versículos, não deixa de meditar, que excelente. Ezequiel 11, 19 a 20. Tá? Então aqui nós estamos apontando para o segundo milênio aqui, ó. Nós estamos querendo mostrar aqui para você, ó, o segundo milênio. Então, Deus precisou, chamou o seu povo, tirou o seu povo e falou, ó, vou escrever um dia as minhas leis morais na sua mente e no seu coração. Hoje eu vou escrever em tábuas de pedra, porque mostrava o quanto o homem era de dura serviço e difícil de lidar. Né? Deus está lidando com o homem 6.000 anos para abrir a cabeça desse homem maravilhoso que sou eu, que é você. A terceira caiu entre espinhos. Nós podemos apontar para o tempo que Israel esteve cativo na Babilônia, depois na Síria. Tempos difíceis, onde os costumes e adoração a outros deuses distraíram o coração desse povo e perverteu os seus caminhos. Então eu quero mostrar aqui para vocês, ó, tá vendo? Ó? Não é à toa que no terceiro dia cria-se o que, ó? Árvores e frutos. Tá aqui, ó. Árvores, sementes e frutos. Então a terceira caiu entre espinhos. Então está mostrando ali, ó, que o terceiro milênio do homem ia ser meio espinhoso sobre a face da terra. E o homem, por ter abandonado as leis do Senhor, o homem pagou, né, através do cativeiro babilônico e o cativeiro assírio. Então quero mostrar para você que mesmo assim a palavra tendo caído, a palavra do Senhor ter caído no terceiro milênio acabou sendo sufocado, tá bom? E nós comparamos isso com a palavra do contexto imediato, que as coisas da vida sufocam o homem no dia a dia. Então, os problemas da vida, né? Quando o homem tira a atenção da palavra de Deus, o homem tem a sua semente sufocada, e o evangelho de Deus, o evangelho do reino não cresce no coração do homem, tá bom? A última semente, na plenitude dos tempos, deixa eu puxar aqui para você saber onde eu tô. A última semente foi a plenitude dos tempos e foi o próprio Deus quem semeou a palavra do reino, agora em terra fértil, e essa produziu 100, a 60 e a 30 por 1. Vemos aqui Jesus vindo no quarto dia da criação, olha só, a quarta terra, o quarto coração, ok? Lá no contexto imediato aqui, o quarto dia da criação. Por que nós estamos falando primeiro, segundo e terceiro dia da criação? Primeiro milênio, segundo, terceiro milênio e quarto milênio. Se você é novo aqui no canal, deixa eu te explicar. A Bíblia fala assim, o Senhor diz assim, eu sou o Deus que anuncio o fim desde o princípio. Deus está mostrando nos 7 dias da criação, os 7 milênios sobre a face da terra. Tanto que lá no 7º milênio a Bíblia fala que Deus descansou. Se a palavra diz que Deus não se cansa e não se fadiga, por que Deus descansou? Está mostrando que haveria um milênio onde o pecado seria exterminado da face da terra, onde Deus destruiria aqueles que destroem a terra. Então esse é o 7º milênio. Cristo é o nosso descanso também, tá bom? Então aqui está mostrando que Cristo veio aonde? Ó? No 4º milênio. E nós vamos perceber que Cristo veio em 4.000 anos de história, ok? E aí, ó, mostra que Cristo é o sol da justiça. Está lá em Malaquias, está lá em Mateus profetizando isso, você pode ler esses textos em casa. Depois eu prometo para vocês, talvez o próximo estudo já vou fazer sobre os dias da criação, e esse estudo tá lindo, você vai gostar demais, tá bom? Então quando Cristo mesmo veio, ele jogou em terra fértil no quarto milênio, e aí aconteceu o quê? Aconteceu que frutificou. Ó, a vida estava nele, e ele era a luz dos homens. Ó, por que a luz? Ó, porque Cristo veio no quarto dia. No quarto dia Deus fez o sol e os luminares, ok? Então tá mostrando lá no livro de João
que ele era a luz dos homens. No quarto dia da criação, ou seja, no quarto milênio, Jesus falou a todos os homens trazendo luz do reino, dissipando as trevas da escuridão do pecado, trazendo redenção através de si mesmo, quebrando os grilhões do pecado e libertando o homem que antes estava cativo no cativeiro do pecado. Qual que é o cativeiro do homem? O pecado, tá bom? Se o homem não estiver na graça, em Cristo, e não renunciar a si mesmo, ele está preso no cativeiro do pecado. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas outras maneiras aos seus pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, percebe que Deus falou através dos nossos pais, pai Abraão, os patriarcas da fé, e falou por intermédio dos profetas aqui, ó, 3.000 anos de história. No quarto 1000 ano, o que ele faz? Ele fala através de Cristo, o sol da justiça. Cristo veio dissipar trevas. Cristo veio mostrar as obras más dos homens, porque quando você acende a luz, você mostra as suas obras más. Então, irmão, você precisa abandonar suas obras más para que a luz de Cristo ela resplandeça na sua vida. Senão ela vai te envergonhar, porque a luz tende a mostrar as obras más. Mas o que fala lá no Evangelho de João? Os homens preferiram as suas obras más, porque a luz denunciavam as suas obras que eram más. E olha, eu quero mostrar para você ter certeza do que eu estou te falando aqui da parábola do semeador. Olha só, lá em João 12, 24 e 25. Eu preciso ler isso aqui com você, que é muito bonito. Espera só um pouquinho aí que eu vou puxar aqui, ó, João 12, né, que eu falei? 12, 24 e 25. Olha que lindo. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então, o que Jesus está mostrando? Que ele é o grão de trigo que caiu no quarto milênio, no quarto dia da criação. E Cristo morreu para que nós pudéssemos multiplicar. Por isso que na parábola do semeador, na quarta terra, quando ela cai, ela frutifica. Então ali o coração do homem encontra verdadeiramente profundidade, uma terra, foco. Então nós precisamos, irmãos, nós temos a maior virtude de todos os homens sobre a face da terra. Nós temos toda a revelação de Deus, nós temos toda a completude do Evangelho, não há mais nada para se cumprir a não ser o Apocalipse. Nós conhecemos toda a história e hoje nós temos Cristo, o sol da justiça na nossa vida, o grão de trigo que precisou morrer para que eu e você frutificássemos. Vamos entender essa parábola e vamos frutificar para o Senhor. Então eu quero deixar aqui para você no finalzinho aqui, ó. Portanto, caro leitor, não despreze a palavra que você tem ouvido hoje. Estamos na plenitude dos tempos, não há mais revelações ou tempos vindouros, o momento é esse e o tempo é agora. Arrependa-se dos seus maus caminhos, metanoia, mudança de direção, mudança de atitude, mudança de caráter. O que você vai fazer com a semente que eu estou te entregando hoje? Pense nisso e multiplique a 30, 60 por 1 e que Deus te abençoe. Então eu te mostrei aqui, olha, o contexto imediato da parábola, que é o que você ouve nas igrejas, né? Tá aqui dentro. Deixa eu puxar para você, ó. Esse e-book tá lindo. Faz download desse e-book, tá bom? Então aqui a explicação de Jesus, dizendo quem é a semente, que são as palavras do reino, né? Mostrando quem são as terras, que são o coração do homem. Então a gente já conhecia essa parábola, a gente já sabe que as distrações da vida nos tiram o foco do Senhor, sufocam através dos espinhos. Quando o sol sai, que é símbolo de tribulação, aquela semente logo cai, ela logo seca e ela morre. Por exemplo, as aves de rapina que vêm e roubam, é tudo que rouba sua atenção hoje em dia da palavra de Deus. E aí eu trouxe para você entender o contexto profético. Te mostrei 4.000 anos de história. No primeiro dia com o pecado de Adão, no segundo dia quando Deus separa o seu povo e escreve as suas leis morais em pedras, porque o homem tinha um coração duro de pedra. No terceiro dia, onde o homem começa a ser perseguido e os espinhos começam a sufocar a palavra do Senhor, a palavra do reino. E no quarto dia, Deus falava antes pelos nossos pais e pelos profetas. No quarto dia, na plenitude dos tempos, Deus falou por intermédio do seu Filho. E Cristo disse, eu sou o grão de trigo que morrendo multiplica, se não morrer ele fica só. E Cristo morreu, foi levantado no madeiro para que atraísse para si eu, você e todos aqueles. Vamos frutificar para o Senhor. Vamos levar essa mensagem do Evangelho mais longe. O que você vai fazer com essa semente que eu estou te entregando hoje? Vamos multiplicar a 30, 60 e a 100. Amém? Se você chegou até por aqui, eu quero te pedir um favor, me abençoa. Curte esse vídeo aqui, comenta nesse vídeo, vamos aquecer esse debate. Se você tem uma revelação diferente, eu falo na humildade, eu gostaria que você compartilhasse comigo. Se eu te abençoei, me abençoa também. Se inscreve aqui no meu canal, curte o nosso canal aqui, ativa o sininho para receber as notificações, pega o nosso canal e manda para todos os seus amigos, para a galera da sua igreja. Vamos multiplicar a palavra do Senhor, amém?
Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.